Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje iremos falar sobre as semifinais do Campeonato Paulista, tanto do Clássico Alvinegro como do Choque Rei. Torcedor! Depois de 5 anos, temos o Timão de volta a uma final de Campeonato Paulista. E do outro lado, o Alviverde, o Verdão, o Palmeiras, chega à sua 6ª final consecutiva do torneio. Lembrando, na última final que tivemos derby, tivemos ali Palmeiras quebrando a sequência e o possível tetracampeonato do Corinthians. E dessa vez os papéis se inverteram. O Timão tem a chance e a possibilidade de quebrar nessa hegemonia do Palmeiras e também a possibilidade de um tetracampeonato do Palmeiras. Mas vamos começar falando de Corinthians e Santos. Vamos deixar o papo de final um pouco mais para frente. Vamos começar com Corinthians e Santos. Falar do clássico alvinegro do domingo. Um jogo onde não foram duas equipes brilhantes, um jogo que não foi bom, a gente precisa deixar isso claro. O Santos do Caixinha ainda, para mim, precisa entrar nos trilhos. O Caixinha melhorou essa equipe, muito também por conta do Neymar, mas ainda não encontrou, né, uma forma de jogar sem o Neymar, e isso ficou claro ontem, quando ele simplesmente coloca o Cassiano para entrar em campo, e na hora de mexer também mexe tudo errado. O Caixinha foi muito mal ontem, e a eliminação passa um pouco por ele também. Claro que fica marcado a não entrada do Neymar, e aqui vai uma crítica minha, não sei se foi a comissão técnica, se foi a diretoria do Santos, que pediu para o Neymar ir para jogo. Porque o Caixinha disse na coletiva, pós-jogo, que ele não tinha condições de entrar em campo e atuar nenhum minuto. Então fica aqui o meu questionamento. Por que o Neymar foi para Itaquera? Só para criar uma possível ou o torcedor santista se enganar de que ele podia entrar para tentar mudar o jogo? Você iludiu o torcedor santista? Então, para mim, foi uma baita sacanagem. Não sei se partiu da diretoria do Santos, se partiu da comissão técnica, o Neymar ter ido para Itaquera. Se ele não tinha condições de jogo, não tinha por que levá-lo para Itaquera. O Neymar quis ir para Itaquera, então soltasse uma nota oficial dizendo: olha, o Neymar vai estar no banco de reservas, mas ele não tem condições de jogo. Pronto, ponto final. Mas não soltaram nada, ninguém sabia. Muita gente, inclusive, dava o Neymar como titular do jogo, né? Muita gente dava ele como titular em campo, e simplesmente, né, ele começa no banco, e as expectativas dos torcedores do Santos vão lá em cima, né, porque termina o primeiro tempo em 1-1, pô, o Neymar vai entrar, tem chance de a gente classificar aqui, tem chance de a gente mudar o jogo. Porque o Santos também não fazia um jogo incrível, mas fez um primeiro tempo até competitivo, um primeiro tempo bem competitivo das duas equipes. E assim, né, iludiu o torcedor santista. Então, para mim, foi um erro gravíssimo. Não sei se da diretoria ou da comissão técnica ou do próprio Neymar de querer ir para Itaquera, porque querendo não mancha um pouco, né? O seu principal jogador tá no banco, cara. Não ter condições de jogo, ele está ali, é um pouco doído pro torcedor santista. Mas do outro lado, o torcedor corintiano tá muito feliz, porque o seu principal jogador do ano passado, o Rodrigo Garro, voltou a marcar. O Memphis fez um jogo bacana, fez um jogo espetacular, porque no Corinthians como um todo não fez um jogo espetacular. Para deixar minha opinião aqui, tá? Se o Corinthians tivesse feito um jogo do nível que o Corinthians apresentou no fim de 2024, lá naquelas 9 vitórias seguidas, o Santos teria tomado um totó de bola ontem, tá? Porque o Santos fez um jogo com muitos problemas. Muitos, mas sim, muitos problemas. E o Corinthians, se tivesse jogando tudo que jogou no fim de 2024, assim, soquetearia o Santos, porque do jeito que jogou, o Brasão evitou ali um terceiro gol ali do Memphis depois, né, que mataria o jogo. O Corinthians criou também boas possibilidades para matar o jogo, então é preocupante a situação do Santos, tá? O Caixinha ainda precisa trabalhar muito com esse time do Santos, que tem muitos problemas. Eu sei que o Caixinha errou na escalação e que ele tem muita culpa também na eliminação de ontem, né? Mas o time do Santos também é bem fraquinho e precisa se reforçar. Veremos, né? Tem Zé Rafael aí para jogar ainda e tem outras mudanças também para acontecer. Vamos ver o que vai fazer o Santos para a sequência do ano. Pelo lado do Corinthians, não foi um jogo surreal. O Ramon voltou à escalação padrão, mas não tão padrão, porque o Bidon ficou no banco para o Martinez. Martinez e Ranieri fizeram um jogo muito bom. O Andileri, lateral esquerdo, que parece, olha, esses 2 primeiros jogos dele, parece ser um lateral
bem legal, tá? Torcedor do Corinthians aí que tá sofrendo com essa lateral esquerda, né? Acho que o último que a gente pode colocar aqui era o Arana, né? O Fábio Santos voltou bem, mas depois caiu bastante e tal. Mas eu vou botar aqui o Arana, onde ele parece ser um bom jogador. Ofensivamente é bem legal, defensivamente bem, sim, né? Nada espetacular, acho que ele é até melhor atacando do que defendendo, mas ele já mostrou ser muito mais confiável que o Bidu e que o Hugo, né? Que o Hugo nem se fala, na verdade, né? Porque, meu Deus do céu, o Bidu ainda vai bem atacando, né? O Hugo não faz bem nenhuma das coisas, como diz o torcedor corintiano, e não sei nem como é que ele tá no Corinthians ainda. Tem tanta gente, aí o Pedro Raul foi embora, o Pedro Henrique foi embora, o Matheus Araújo foi embora e o Hugo ficou. E por quê? Não faço a mínima ideia. Né, o torcedor do Corinthians tem que ficar preocupado sim, porque o Palmeiras, né, possível final, aí, que possível não, né? Na final, a gente sabe da força do Palmeiras por bola aérea, e o Corinthians é uma peneira em bolas aéreas. A defesa do Corinthians se perde muito na jogada aérea. Ontem tomou um gol de escanteio. Mas falar do jogo, o Corinthians começou muito bem, até então que sai na frente aos 12 minutos, numa jogada ensaiada ali de escanteio, uma linda jogada de Garro, Memphis e Yuri, mostrando que estão conectados ainda, né? Não estão como no fim da temporada passada, mas estão conectados, fazem um lindo gol, um lindo posicionamento do Yuri Alberto, enganando ali o Sherman, né, com a linha de impedimento, um baita cruzamento do Memphis, 1-0, aí o Corinthians era melhor no jogo, acabou que depois do gol deu uma leve relaxada, o Santos começou a entrar no jogo, o Santos começou a entrar nos trilhos, começou a se tornar melhor que o Corinthians começou a perder um pouco mais a bola, não ter tanto a posse, e tratar a bola com menos carinho, né? Porque o Corinthians no começo, ó, teve ali uma troca de passe muito interessante, Carrilho, Garro, que o Garro até briga ali com o Yuri, porque o Yuri erra o domínio, porque tava uma troca de passe linda do Corinthians, assim, né? Então, tratava muito bem a bola e o Santos, quando pegava, devolvia, pegava e devolvia. Até o momento que o Corinthians dá uma relaxada, o Santos entra no jogo, começa a aparecer, começa a criar uma chance, outra, muito por conta do ótimo primeiro tempo que fez o Gabriel Bom Tempo. Tá, nossa, olha, acabou virando aí, né, um trocadilho, né? Tempo, ótimo tempo com o Gabriel Bom Tempo, loucura. E aí o Santos melhora, cria suas chances, chega no escanteio, aí a bola do Corinthians é tenebrosa, o Santos vem num momento muito bom de bola parada, baita lance do Guilherme, baita cruzamento, né? O Guilherme que fez uma semifinal trágica, né? Para não dizer outra coisa, uma semifinal horrorosa. O Guilherme, que depois o Neymar é o destaque do time, né? O Soteldo muito bem marcado, mas uma boa bola do Guilherme, talvez o único momento que o Guilherme acertou no jogo, de resto o Guilherme não acertou praticamente nada. No jogo teve um lance ali no segundo tempo que ele corta para a direita, mas ele bola muito longe. Ele manda a bola muito longe. Sim, terrível a semifinal do Guilherme. Ele cruza, a zaga do Corinthians falha, o Tiquinho faz o gol e empata o jogo. E o Santos termina o primeiro tempo melhor que o Corinthians, tá? Porque o Corinthians começa, basicamente trocou os papéis. Era o Corinthians que tratava a bola bem e o Santos mal. Inverteu. Pós-gol, o Corinthians começou a tratar a bola muito mal, o Santos começou a criar nada absurdo, nada esplêndido, mas terminou o primeiro tempo, para mim, acima do Corinthians. Tá? Mas foi um primeiro tempo competitivo de ambas as partes. No segundo tempo, o início é do Santos, o Santos troca passes, o Santos tratava melhor a bola e tal, até uma hora que o Memphis escapa, o Gil faz a falta, né, muito próxima ali da área, o Garro bate com uma maestria espetacular. O Brasão faz um milagre. Na sobra, o Carrilho cruza muito mal, a zaga do Santos tira. O Memphis ajeita para Andileri, que toca no Martinez. O Martinez tenta o chapéu, quase que erra, devolve para Andileri. Ele toca para trás, que o Garro tá assim. Lá na entrada da área, o Raniel meio que atrapalha ali o Tassiano de chegar. Acho que era o Tassiano. Acho que era, ou o Zé Ivaldo. E aí o Garro já domina, puxando para a perna boa e faz um golaço, tá? Acabou sendo um golaço do Corinthians. Aí esse segundo gol e depois desse gol, o Caixinha erra nas substituições, o Corinthians só se mantém, o Memphis até cria uma outra chance que o Gabriel Brasão vai muito bem, né? E aí o Corinthians administra até o momento que o Zé Ivaldo perde completamente a cabeça, bota a integridade física do seu companheiro de profissão, Yuri Alberto, para jogo, né? Porque, meu Deus do céu, acabou com o tornozelo do Yuri Alberto. O Alberto chorou, inclusive, preocupou um pouco o torcedor do Corinthians. Depois ele voltou e correu um pouquinho, né? E aí o Corinthians administrou, né? A expulsão do Zé Ivaldo, para mim, poderia ter sido acontecido em campo, mas ele não quis dar o vermelho direto, talvez, não sei. E o VAR corrigiu muito bem.
É para isso que temos o VAR. A gente vai falar um pouco de VAR um pouco mais para frente pro próximo, sobre o choque rei, né? E depois a expulsão do Escobar mas tem como reclamar. Das expulsões, eu acho que o Gil, quando falou da arbitragem, não se referiu às expulsões. Ele disse ali até, né? Pô, dá amarelo, ele falou que não ia dar vermelho, depois ele deu. Mas, cara, foi pra expulsão. No campo, ele não viu o que era. Mas você vê o lance. Ali, na hora, você fala, pelo amor de Deus, o Evaldo cometeu um crime. Pegou só o pé barra tornozelo ali do Yuri. Um lance bem feio, inclusive, do Zé Ivaldo pra cima do Yuri Alberto. E aí o Corinthians, como eu disse, só administrou o 2-1. Né? Teve o Romero entra, tem chapéu do Ranieri, caneta do Romero, só para explodir a fiel torcida. O Corinthians voltando uma final, como eu já disse, após 5 anos. Tá? O jogo do Corinthians não foi espetacular. Para classificar na quarta, vai ter que jogar muito melhor do que jogou ontem, principalmente defensivamente, porque sim, tem problemas. E o Ramon Dias tem que arrumar e muito, ainda mais falando de final já, né? Antecipando o jogo da final, o Palmeiras é muito bom em bolas aéreas e o Corinthians está com muitos problemas em bolas aéreas, então vamos ver o que o Ramon Dias tende a fazer. O Corinthians tem condições de classificar na quarta? Tem, mas vai ser muito difícil, né? O 3-0 dificultou muito esse trabalho, mas vamos ver. Aí no decorrer da semana eu volto para falar aí da pré-Libertadores. Vamos passar agora para o choque rei. Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Como eu já disse, o Palmeiras classificou, mas o jogo não foi bom, tá? O que vai ficar marcado desse choque rei é a péssima arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza. Não só para falar do pênalti, que para mim é um escárnio, o pênalti que foi marcado a favor do Palmeiras, mas falar de arbitragem como um todo, assim, um terror. Né? O Sil Gil reclamou tanto da arbitragem do Candançan, que teve sim ali seus erros, mas para mim nada absurdo. Né? Falar do Flávio Rodrigues de Souza sim, meu Deus, horrível a arbitragem do senhor Flávio. Inclusive, o senhor Flávio vem de um 2024 cheio de polêmicas, né? Se eu não me engano, era ele que estava naquele lance que o Piton quase agarra a bola contra o Grêmio lá no início do Brasileirão passado. Vários problemas. Ele chegou a ficar na geladeira lá da CBF, né? Sem poder apitar por alguns meses, né? Depois de alguns casos. Então, é um árbitro já cheio de polêmicas e que fez, assim, uma arbitragem, nossa senhora, de encher os olhos de... Ai, meu Deus do céu. Um terror. Quis aparecer, tá? Quis aparecer e muito. Tá, assim, bizarro. Não só sobre o pênalti, tá? Faltas bobas, parava o jogo em vários momentos, mal posicionado em alguns lances. Bizarra a atuação dele. Para falar do lance capital, a gente sempre fala, e eu sempre falo aqui, que clássico é decidido em detalhe. O detalhe não foi... Claro, tem um erro ali, né? Do Rafael e do Arboleda no lance, mais do Rafael do que do próprio Arboleda, porque para mim o Arboleda não comete o pênalti, né? Mas assim, foi o árbitro, né? O lance capital foi o árbitro. Né? O detalhe foi um extra-campo, né? Foi algo que nenhum dos times acabou causando, né? Foi o árbitro. Que ali no lance, claramente o Arboleda vai dar o bote, ele percebe a movimentação do Vitor Roque, já tira o pé, o Vitor Roque força o contato assim. A federação mostrou 500 vezes o replay durante a transmissão, né? Eu estava assistindo na Cazé TV e em nenhum momento eu percebi que foi pênalti, tá? Pra mim, todo momento que apareceu ali, eu falei, pô, Pedro, pelo amor de Deus. E aí, o mais absurdo não é o senhor Flávio Rodrigues dar o pênalti. O mais absurdo para mim é ele demora para dar o pênalti, ou seja, ele deu uma mini vantagem, porque o Estevão ainda chuta para a defesaça do Rafael. Né? Ou seja, ele demora, meio que como se tem uma vantagem. E aí eu me pergunto, se o Estevão faz o gol, o VAR chamaria, ele manteria, fala, pô, foi pênalti. Tira o gol do Palmeiras e dá o pênalti. Ou não, se sai o gol ele não dá o pênalti. Fica aqui o meu questionamento. Porque ele demorou para apitar o pênalti. Mas depois que ele apitou também uma convicção danada, né? Foi pênalti, vi, não sei o quê. E o mais absurdo ainda, a galera do VAR não chamar Flávio Rodrigues de Souza para ver. Pelo que eu saiba, quando o VAR fala, ô amigo, venha ver. Ele tem que ir ver. Ele não vai falar, não vou. Ele tem que ir. Então, se ele não foi, é porque os senhores da cabine do VAR, eu não sei se tinha mulheres, não sei. Né? Eu tô falando que senhores, né? Mas pode ser que tinha mulher, eu não olhei. Mas assim,
não chamar o Flávio Rodrigues de Souza, para mim, vocês aí, com todos os ângulos que vocês mostraram lá de lance revisado, com zoom, com câmera lenta, mais velocidade, vocês conseguem ter certeza que foi pênalti? A única certeza que eu tenho vendo o lance 500 mil vezes é que não foi. É impossível que com 3 seres humanos, com toda essa tecnologia, não fizeram ele revisar o lance pelo menos. Se chamassem no monitor ele continuasse, pô, pra mim, eu vi pênalti, eu vou dar o pênalti. É decisão dele, aí o problema, a falha é dele. Como vocês nem chamaram o cidadão para ver o lance, é um erro completo e que a Federação Paulista e a CBF têm que pegar o nome de cada um aí que participou tanto da galera do VAR quanto do senhor Flávio Rodrigues de Souza, botar no caderninho e falar: amigos, vocês não vão ficar na geladeira, não. Vocês não vão apitar mais jogo, velho. Que bizarro. Eu quero ver, porque provavelmente vão ter que soltar o áudio, porque o São Paulo vai implorar para ver esse áudio do VAR, né? Vai ter que soltar o áudio do VAR, porque para mim é bizarro e fica marcado. Porque o jogo estava truncado. Na minha visão, se não tem o pênalti, seria 0-0 o jogo e seria penalidades. Porque os dois times estavam com muitas dificuldades. Né, o Palmeiras marcando muito bem o Lucas Moura, e o trabalho do Zubeldia é completamente só isso, né? Toca no Lucas e no Oscar e vê o que acontece, mas o Abel, né, de muita inteligência, marcou muito bem o Oscar e o Lucas. O Oscar muitas vezes tocou a bola para trás, o Lucas dominava, pau. O Lucas dominava, porrada nele. Né, e revezamento de quem dava pancada. Muito bem treinado para parar os principais jogadores do São Paulo. Aí parou o Lucas, parou o Oscar, acabou o São Paulo. Que esse é o time do Zubeldia nesse início de ano. E do outro lado, o Palmeiras, em algumas descidas, em algumas escapadas, criava boas situações, em erros ali de saída de bola do São Paulo, mas nada também absurdo. Estava um jogo muito truncado e provavelmente não teria gols. Né? E fica um pouco mais bizarro, porque no final do jogo perguntaram ali, né, pro Veiga, e ele meio que estava meio sem graça na hora de falar do resultado do jogo. Não sei se o Veiga. Eu sei que o Veiga não tem nada a ver com isso, ele fez a parte dele. Se não foi, se foi, se não foi, ele bateu e fez. O Palmeiras está na final. Né? Ele até fala mais até sobre a final contra o Corinthians do que do próprio jogo. E a gente percebe ali o tom de voz do Veiga um pouco, sabe, não sei se tem a ver com o lance do pênalti. Mas para mim, apareceu. A Flávio Rodrigues de Souza roubou a cena do jogo. O jogo não foi espetacular. Inclusive, ambos os clássicos não foram bem jogados. Né? Acho que o do São Paulo e do Palmeiras foi ainda mais pegado, né? Em questão de pancada, até então que o Lucas saiu ali com gelo no joelho, o Richard Hughes estava com gelo no joelho, então foi mais pegado, foi mais truncado, né? Porque eu acho que o Corinthians enfrentou um time pior que ele, né? Mesmo o Corinthians em má fase, o time do Santos ainda é pior do que o do Corinthians. Já o time do São Paulo e do Palmeiras é mais equilibrado, eu acho, ali o confronto, e acabou causando isso que aconteceu. Mas o Flávio roubou completamente a cena e a gente fica triste. Mas é isso. E aí, torcedor, concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e segue o 12º jogador em todas as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. E até uma próxima.